Então agora nós vamos resolver o exemplo que está lá na página 88 do nosso material e no slide 10 da aula. É um probleminha para se utilizar a análise de variância. No caso, é uma ANOVA de fator único. Então o problema diz o seguinte: suponha que a produtividade da soja sofra influência somente do tipo de semente utilizada. Então, todos os outros fatores que contribuem na produtividade da soja permanecem iguais. Só o que vai ser modificado é o tipo de semente. Deseja-se testar se existe diferença de produtividade entre os tipos de semente. Para tanto, utilizou-se um experimento envolvendo 4 tipos de semente. E os resultados, depois que foi feita plantio e colheita, em sacas está presente na tabela abaixo. Então, eu tenho lá a primeira semente foi utilizada em 4 alqueires, sendo o número de sacas colhidos 103, 105, 108, 106. Depois a segunda semente, também 4 alqueires, 110, 108, 107, 107. O mesmo acontecendo para a semente 3 e semente 4. Bom, então aqui a gente tem um teste de comparação para 4 médias, não é isso? Nós temos 4 variedades de semente envolvida, então a gente tem um teste em que eu quero a comparação dessas médias, ok? Então, como qualquer teste de hipótese, pessoal, a primeira etapa vai ser elaborar as hipóteses. Para uma análise de variância, as hipóteses vão ser sempre assim, ó. H0 vai dizer que a média μ da semente do tipo 1 é igual à média μ da semente 2, que é igual à média da semente 3, que é igual à média da semente 4. Nota que eu estou usando, como qualquer teste de hipótese, eu estou usando o parâmetro, ó, μ. Tá? Eu não estou interessado em verificar se nessa amostra a média é diferente dessa, que dessa e dessa. Eu estou querendo verificar se eu posso falar em termos de semente como um todo, como população, como parâmetro da produtividade. Por isso que é um teste de hipótese, certo? Se eu quisesse somente verificar o que aconteceu dentro das amostras, poderia só calcular as médias das amostras e pronto. Mas não é esse o objetivo do teste. A hipótese alternativa de uma ANOVA sempre vai ser: existe pelo menos uma diferença. Então sempre vai aparecer na forma de um texto. H1 sempre vai ser existe pelo menos uma diferença. Nota que falar existe pelo menos uma diferença não é a mesma coisa que falar que todas as médias são diferentes, certo? Eu não preciso ter todas diferentes para rejeitar H0. Basta que uma comparação seja diferente, já é o suficiente para rejeitar a igualdade total. Beleza? Então, inicialmente, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar os meus dados e vou inserir uma linha para a soma de cada uma das colunas. Então, vou guardar aqui, ó, a soma dessa primeira coluna, ou seja, a soma da semente 1. Então, somando isso aqui, eu obtenho 422. Ok? Se eu dividir por 4 elementos que essa coluna tinha, eu chego na média dessa amostra, que é o meu x-barra. Então, 422 dividido por 4 vai gerar uma média amostral igual a 105,5. Ok? O mesmo eu vou fazer para as outras sementes. A semente 2, ela possui uma soma igual a 432, que dividido por 4 mostra uma média igual a 108. A semente 3 apresenta uma soma igual a 457, dividido por 4
uma média de 114,5. E lá na semente 4, a soma da coluna dá 460 e a média 115. Bom, olhando para as médias amostrais, eu vejo que elas possuem valores diferentes. Agora, eu preciso verificar se essa diferença que aparece nas amostras, se ela é significativa. Ou seja, se eu posso dizer que, baseado nessas diferenças que apareceram nas amostras, as populações são diferentes. Os parâmetros Mi são diferentes. Esse é o objetivo da análise de variância. Bom, já temos as hipóteses formuladas. A segunda etapa de qualquer teste é definir com que nível de significância que nós vamos trabalhar. Nesse caso, o padrão 5%. Ok? E aí vem a parte mais demorada da análise de variância, que é a estatística. Beleza? Então vamos lá. O que eu preciso fazer para a minha estatística? A estatística é um pouquinho demorada, porque eu tenho que preencher uma tabela de resumo da ANOVA, que a gente chama de quadro resumo, ou quadro da ANOVA. Ok? Esse quadro, ele traz os seguintes elementos. A primeira coluna traz a fonte de variação. Numa ANOVA de fator único, eu tenho as seguintes variações. Entre grupos, que também é chamado de tratamentos, eu tenho a fonte de variação dentro dos grupos, que é mais comumente chamado de resíduo, e eu tenho o total. Tá? A primeira coluna numérica vai ser a coluna da soma de quadrados. Ok? Essa soma de quadrados é o que apresenta as fórmulas maiores, pessoal. É aqui que dá um pouquinho mais de trabalho para se trabalhar, né? Para se encontrar os valores. Então a gente vai fazer aqui. Vamos lá. Pegar uma nova folha. A primeira soma de quadrados é S. Deixa eu tirar essa aqui. Soma de quadrados entre os grupos. E ela tem a seguinte fórmula. É um somatório com J partindo da primeira coluna, indo até a última, que é a coluna que a gente chama de K. Então, somatório de novo. Agora a linha I, começando em 1 e indo até N dos elementos X e J. Isso aqui elevado ao quadrado e dividido por N. N é o número de linhas que cada coluna tem. Menos ainda, agora eu vou colocar aqui em outra cor, o somatório, com J indo da primeira coluna até a última, I indo da primeira linha até a última linha, dos elementos X e J ao quadrado e dividido por Enão. Então a fórmula é essa aí. Mas vamos ver como que a gente calcula cada uma delas. A parte azul da fórmula, pessoal, diz que é para você fazer o seguinte, ó. Aqui dentro, somar os elementos de uma coluna.
Depois que você fizer essa soma, você eleva ao quadrado e divide por quantos elementos a coluna tinha. O somatório aqui de fora fala que é para você repetir essa operação com todas as colunas e depois somar os resultados. Então vamos lá, vamos fazer exatamente isso, ó. Parte azul então. Primeira coluna, eu já tinha deixado a soma pronta aqui, tá vendo? Então vou usar, ó, 422. Elevo isso ao quadrado e divido por 4, que é o número de elementos que essa coluna tem. Certo? Primeiro tem que elevar ao quadrado para depois dividir por 4. Não é fazer a média elevado ao quadrado. Elevo isso ao quadrado para depois dividir. Mais, faço isso com a outra coluna. 432 elevado ao quadrado, divide por 4. Mais, próxima coluna, tem soma 457, eleva ao quadrado e divide por 4. Cheguei lá na última, tem soma 460, eleva ao quadrado e divide por 4. Então, esse resultado da parte azul da fórmula, ok? Então, o que vai dar isso? Aí você tem que fazer cada uma dessas continhas aqui com calma, lá na calculadora, para depois chegar no valor dessa parte azul. Então, você tem que treinar e verificar se você consegue chegar nesse valor, ó, 196.289,25. Ok? Isso tudo é a nossa parte azul. O que a parte vermelha da fórmula nos diz? Essa é mais fácil para entender. Ó. Eu tenho que somar todo mundo, todos os elementos, os 16 valores da tabela. Depois essa soma elevar ao quadrado e dividir pelo número de elementos que a tabela tem, que é esse não. Pessoal, só que para eu somar todos os elementos, ao invés de somar um por um, eu já não guardei a soma de cada coluna. Então, para fazer essa parte vermelha da fórmula, eu posso usar novamente os valores das somas já. Porque a soma desses 4 elementos da primeira coluna, eu já sei que é 422. Que eu tenho que somar com todos os elementos da segunda coluna. Só que os elementos da segunda coluna, somados, eu já sei que é 432. Assim como eu já sei que a soma da terceira coluna é 457. E o da última coluna, 460. Então, desse resultado que está aqui dentro do parênteses, eu tenho que chegar no número, que eu ainda vou elevar ao quadrado, e o resultado dividir por quantos elementos eu tinha na minha pesquisa. Então, como eu tinha 4 sementes, cada semente usou 4 alqueires, eu tenho 16 no total. Então, fazer essa continha com calma e verificar se você consegue chegar em 197,5625. Ok? Bom, nossa soma de quadrados entre grupos é a diferença entre esses dois, pessoal. Então, 196.289,25 menos 196.027,5625. Tá? Então tá aqui, ó. Soma de quadrados entre grupos vai ser igual a essa diferença, que é igual a 216,6875. Então, encontrei a soma de quadrados entre grupos. Esse valor, pessoal, eu já posso colocar aqui na minha tabela. Então, esse primeiro valor, 216
2,6875. Só tem mais uma fórmula grande, o resto é todos continhas pequenas. Bom, agora eu vou para a soma de quadrados do resíduo ou dentro dos grupos. A soma de quadrados no resíduo, ela tem a seguinte forma. Uma primeira parte que eu vou colocar aqui em preto, ó, pede para você fazer o somatório, variando da primeira coluna até a última, somatório da primeira linha até a última, dos elementos, quadrado. Ó. Isso quer dizer que eu tenho que elevar todos os meus elementos da pesquisa ao quadrado e depois somá-los. E a segunda parte da fórmula, então menos, é aquela parte azul que a gente já calculou. J indo do 1 até o K, somatório quando o I vai de 1 até N, dos elementos X e J, isso ao quadrado dividido por N. Então nota que essa parte azul é a mesma parte azul de antes. Por isso que eu já estou colocando aqui colorido, para a gente poder utilizar os valores sem a gente se perder. Então falta calcular esse aqui, ó. Beleza? Como que eu calculo isso? Então eu vou deixar aqui indicado para vocês. Eu teria que pegar o primeiro valor lá da nossa tabela, ó, 103. Então 103 ao quadrado, mais o segundo valor da tabela, nosso 105. 105 ao quadrado, mais, isso teria que caminhar, pessoal, até chegar no último valor, 115. Tá? Então é claro que vocês já vão digitar isso, vocês já vão bater lá na calculadora científica, lá o 103 ao quadrado mais 105 ao quadrado, não tem necessidade de ficar copiando os valores. Ok? Essa parte preta vai dar 196.321. Então confere aí se você conseguiu chegar nessa parte, nesse resultado. A parte azul, eu não preciso fazer de novo, né, pessoal? Eu já calculei ela antes, ó. Então é só colocar aqui, ó, copiar o valor. Menos 196.289,25. Então tenho que fazer essa continha. 196.321 menos 196.289,25. Isso vai me levar para uma soma de quadrados do resíduo igual a 31,75. E essa era a segunda fórmula, digamos assim, mais trabalhosa para ser feita. Esse valor eu já posso inserir aqui, ó, na soma de quadrados do resíduo. 31,75. Ok? Para chegar na soma de quadrados total, basta somar os dois anteriores. Ó. Soma de quadrados entre mais soma de quadrados do resíduo. Tudo bem? Então a soma desses dois, 216,6875 com 31,75. E aí a gente tem a soma de quadrados total igual a 293,4375. Beleza. Então, vamos marcar esse valor aqui também. 293,4375.
preenchemos a primeira coluna da nossa estatística, que era a primeira coluna numérica, que era da soma dos quadrados. A próxima coluna é a de graus de liberdade, GL. Então, como que eu calculo os graus de liberdade, pessoal? Graus de liberdade entre os grupos, vamos colocar aqui embaixo, ó. Aliás, vamos colocar aqui no nosso rascunho. O grau de liberdade entre os grupos é sempre o número de grupos, K, né? Lembra que as nossas sementes estão dispostas em colunas. Então, o número de colunas menos 1. 4 colunas menos 1, para chegar lá no grau de liberdade entre os grupos igual a 3. Ok? Daqui a pouco eu levo lá para nosso resumo. O grau de liberdade do resíduo sempre vai ser o total de elementos pesquisados, que a gente está chamando de enão, menos o número de grupos. Então, no nosso exemplo, eu tenho 16 valores pesquisados, né, que são aqueles 16 alqueires colhidos, menos 4 grupos de semente. Então, eu tenho o grau de liberdade do resíduo, 12. E o grau de liberdade total é simplesmente a soma dos outros dois. Então, 3 mais 12 igual a 15. Ok? Então, eu posso levar esses resultados lá para o meu quadro resumo novamente. Ó. Grau de liberdade entre os grupos, nós calculamos aqui 3. O grau de liberdade do resíduo, 12. E o grau de liberdade total, 15. Muito bem. Com essas duas colunas numéricas, eu consigo a coluna do quadrado médio. Quadrado médio, pessoal, é a mesma coisa que a nossa variância, certo? Como que eu faço para obter a variância? A variância sempre vai ser obtida através da divisão entre o que é soma de quadrados e o que é grau de liberdade. Então vamos lá. Eu tenho quadrado médio entre os grupos. Vai ser obtido pela divisão da soma de quadrados entre os grupos pelo seu grau de liberdade. Ok? Então, eu já posso fazer essa divisão. Eu tenho o valor 216,6875 dividido por 3. Isso me leva para 87,23. Essa é a variância entre os grupos. O quadrado médio do resíduo é de forma análoga. Soma de quadrados do resíduo dividido pelo grau de liberdade do resíduo. Os dois já foram calculados. 31,75 dividido por 12, que vai resultar em 2,646. Então, olha lá. Chegamos nessas duas variâncias, pessoal. A primeira, 87,23. E a segunda, 2,646. Não existe quadrado médio total. Ótimo. Essas duas variâncias que eu coloquei aqui em vermelho, por quê? Porque são elas que realmente importam para a nossa estatística, pessoal. A coluna final aqui do nosso teste envolve a estatística F.
a nova distribuição de probabilidade, distribuição F. Como que vai ser feita essa estatística F? É a divisão do quadrado médio entre os grupos pelo quadrado médio dentro dos grupos. Ok? Então você vai lá, para chegar na nossa estatística, F é quadrado médio entre por quadrado médio no resíduo. 87,23 dividido por 2,646. Isso vai levar para um resultado igual a 32,97. E com isso, a gente finaliza a terceira etapa do teste, que é a estatística. Então, nota que ele é bem mais demorado que o outro, mas ele nos permite calcular quantas médias a gente quiser em um teste só, ok? Bom, passando esse valor para cá, eu tenho a estatística igual a 32,97. Perfeito. O que falta para concluir a nossa análise de variância? Nossa análise de variância necessita da quarta etapa, que é o gráfico. O gráfico da distribuição F, ele não é simétrico como o gráfico da distribuição normal ou da T-Student. O gráfico da distribuição F, ele começa no zero e vai para o mais infinito. Do zero, só com valores positivos. Ok? A região de rejeição em uma análise de variância sempre vai estar na cauda direita. Ó. Região de rejeição. O resto é região de aceitação do H0. Tudo bem? Essa região de rejeição, ela sempre vai ter o tamanho do alfa inteiro. Porque aqui eu não tenho opção de fazer teste bilateral. Sempre teste unilateral. Beleza? Agora eu preciso buscar numa tabela quem separa a aceitação da rejeição. Então veja que tabela que vai ser essa, pessoal. Eu preciso buscar na tabela F de 5%. Por que de 5%? Porque o nosso alfa, nosso nível de significância era 5%. Ok? Aí vem duas informações subsequentes aqui. Ó. Primeiro, o grau de liberdade entre os grupos. Então eu tenho que marcar aqui 3. E depois o grau de liberdade do resíduo, que eu tenho que marcar aqui 12. Agora, como que eu vou buscar esse valor na minha tabela? Então vamos dar uma olhadinha lá na nossa tabela F. Então está aqui a tabela F, pessoal. Tabela F, distribuição de Fisher e Snedeker com um alfa de 5%, olha aqui. Ok? O grau de liberdade entre os tratamentos sempre vai ser o nosso GL1. Ó. Então eu tenho que escolher a coluna que tem o nosso GLE, 3. Beleza? Agora, o GL2, ele sempre vai ser o nosso grau de liberdade do resíduo. No nosso exercício, ele vale 12. Então tá aqui, ó, 12. Agora eu faço o cruzamento desses dois, pessoal. Então 3 para GLE, 12 para GLR. E eu encontro esse valor, então. Certo? Olha lá. Encontro o valor 3,49. Então, o que separa a aceitação da hipótese nula da rejeição dela é o valor 3,49. Muito bem. Finalizando o esboço do gráfico, eu vou localizar dentro dessa reta da distribuição F aonde estaria o valor 32. Bom, se aqui é o 0, aqui é o 32, aliás, aqui é o 3,9,
Concorda que o 32 já está muito lá para frente? Então eu vou representar ele aqui, ó. 32,97, que está dentro de uma região de rejeição do H0. Com isso, eu faço a minha quinta etapa. Ok? Então, rejeita-se H0. O que significa rejeitar H0, pessoal? Significa que existe pelo menos uma diferença. Ou seja, a produtividade dessas 4 sementes não é a mesma. Existe pelo menos uma diferença na comparação entre elas. Ok? A análise de variância, pessoal, permite a gente chegar até aqui. Até a fase de concluir se eu devo aceitar H0 ou não. Quando eu concluo pelo aceitar H0, não tem nada a mais para ser feito. O teste termina aqui e pronto. Quando, como nesse exemplo, eu rejeitei H0, então possivelmente eu vou estar interessado em saber quais são as diferenças entre os objetos pesquisados. Nesse nosso exemplo, quais são as diferenças nas comparações das sementes? Será que a semente 1 é diferente da 2? Será que a 2 é diferente da 4? E assim por diante. Aí a gente tem que usar um teste complementar, chamado de teste de Tukey. Ok? Não só o teste de Tukey, existem outros testes, por exemplo, o teste de Sheffield, o teste de Fisher e vários outros, que fazem o mesmo papel. Então, no próximo vídeo, eu vou continuar esse nosso exemplo com o teste de Tukey.